E se eu te dissesse que uma das pessoas mais fortes da Bíblia foi derrotada, não por um exército, mas por suas próprias escolhas? Sansão tinha força sobrenatural, um chamado divino e um destino grandioso. Ele foi separado por Deus antes mesmo de nascer. Ainda assim, terminou cego, preso e humilhado. Essa não é apenas uma história antiga, é um alerta para os nossos dias. Se em algum momento você já sentiu que tem potencial, mas vive tropeçando nos mesmos erros, então fique até o final deste vídeo. Aproveita agora, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Aqui você encontra histórias bíblicas profundas aplicadas à vida real. Agora, vamos entender quem foi Sansão e por que sua história fala tanto sobre nós. Israel vivia oprimido pelos filisteus por 40 anos. O povo havia se afastado de Deus e a opressão era consequência espiritual antes de ser política. Sansão nasce de uma promessa divina. Ele seria nazireu desde o ventre, separado, consagrado, escolhido. Hoje, muita gente nasce com potencial, dons, inteligência, criatividade, mas poucos entendem que dom vem junto com responsabilidade. Chamado sem consciência espiritual, vira peso, não propósito. Sansão mata um leão com as próprias mãos, um feito impossível, mas logo depois se deixa levar por desejos. Insiste em se casar com uma filisteia e ignora conselhos. Ele vence o leão, mas não vence a si mesmo. Vivemos numa geração que vence desafios externos, mas perde batalhas internas. Conquista carreiras, status, seguidores, mas não controla impulsos, emoções, escolhas. Sansão encontra mel no leão morto. Ele come e ainda oferece aos pais, escondendo a origem. Aquilo parecia inofensivo, era doce, mas vinha da morte. Nem todo erro parece errado no começo. Existem prazeres rápidos que escondem consequências profundas. O problema não é o mel, é de onde ele vem. Traído, Sansão reage com violência. Queima plantações, mata inimigos, age por vingança. Ele não para ouvir Deus. Ele apenas reage. Quantas pessoas hoje vivem no modo reação? Machucadas, feridas, respondendo com raiva, sem refletir. Reagir não é o mesmo que agir com sabedoria. Os homens de Judá entregam Sansão aos filisteus. O libertador se torna um problema. Muitas vezes, quem tem chamado incomoda. Nem sempre a rejeição vem do inimigo. Às vezes vem de quem deveria apoiar. Sansão mata 1000 homens com uma queixada. Vitória sobrenatural. Mas nada muda dentro dele. Ganhar batalhas não significa crescer espiritualmente. Tem gente que vence crises, mas não aprende lições. O perigo é confundir livramento com aprovação. Sansão vai a Gaza, se envolve com uma prostituta e escapa novamente. Isso reforça sua autoconfiança. Quando alguém escapa várias vezes, começa a achar que é invencível. É aí que nasce a queda mais dolorosa. Dalila insiste, manipula, pressiona emocionalmente. Sansão cede, mas Dalila não foi a causa, foi o último estágio. A queda não começa no último erro, ela começa nas pequenas concessões ignoradas. Sansão tenta reagir como antes, mas não consegue. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. O maior perigo espiritual não é cair, é continuar achando que Deus está aprovando tudo. Sansão perde a visão física e começa a enxergar espiritualmente. Às vezes, só na dor a gente desperta. Nem toda perda é castigo. Algumas são correção. Sansão ora sem prometer nada. Ele só pede misericórdia,
Arrependimento verdadeiro não negocia com Deus. Ele se entrega. Sansão morre cumprindo o seu propósito. Deus não desperdiça histórias quebradas. Mesmo as falhas podem virar testemunho. A história de Sansão não termina com um herói erguendo um troféu. Ela termina com um homem quebrado, cego, dependente e, finalmente, consciente. Sansão passou a vida inteira acreditando que sua maior força estava nos músculos, mas descobriu tarde demais que sua maior fraqueza estava no coração. Ele venceu leões, exércitos e cidades inteiras, mas perdeu tempo precioso lutando contra si mesmo. E, ainda assim, Deus não o descartou. Isso nos confronta com uma verdade incômoda. Não é a ausência de dons que destrói uma vida, é a ausência de vigilância. Sansão nos mostra que o chamado não anula escolhas, que força não substitui obediência e que livramentos repetidos não significam aprovação eterna. Mas a história não termina na queda, termina no arrependimento. Quando Sansão perde a visão, ele finalmente passa a enxergar. Quando perde a força, ele entende de onde ela vinha. Quando não tem mais nada a oferecer, ele se entrega. E é aí que sua história se torna esperança para nós. Porque se Deus ainda ouviu Sansão naquele último suspiro, ele também ouve quem hoje decide voltar. Talvez você não esteja preso a colunas de um templo, mas esteja preso a hábitos, escolhas, relacionamentos ou padrões que drenam sua fé. A pergunta que fica não é: você é forte como Sansão? A pergunta é: você está disposto a vigiar o coração antes que a força vá embora? Essa é a mensagem que Sansão deixa, e ela continua tão viva hoje quanto no dia em que foi escrita.